Quem já viveu ou já viu ou já ouviu falar do milagre de Jesus? Jesus operando um milagre. Nós já vimos na Bíblia, né? Está repleto de milagres que Jesus operou. Nós vemos alguns testemunhos também por onde nós passamos, né? No nosso local de trabalho, ou nas ruas, na igreja, né? Os milagres que Jesus operou. E alguns de nós até viveu alguns milagres de Jesus, né? É maravilhoso, irmão. Aqui fala de 10 leprosos. Eles estavam em busca da cura da lepra. A lepra era condenada pela lei de Moisés, que o povo, as pessoas que tinham lepra, não podiam se misturar com outras pessoas. Eles tinham que ficar dos muros de Jerusalém para fora. Não podiam entrar nos muros para dentro, porque estava impuro. Era uma doença contagiosa. Eles eram rejeitados, tratados como a escória daquela sociedade que ninguém queria tocar. Mas Jesus aproximou dele e ele pediu, né? Então Jesus ele falou: vai, você está curado. Só que vocês precisam cumprir a lei de Moisés. Vocês precisam apresentar diante do sacerdote um sacrifício para ele ver que vocês estão curados, para ele ser testemunha de vocês, que vocês foram purificados da lepra. Mas só um que voltou, só um foi grato, só um teve gratidão, o resto foi para a casa dele. Eu quero falar nessa noite: Jesus, ele não cura nós à toa. Toda a cura de Jesus teve um propósito, na vida da pessoa. É da pessoa anunciar, da pessoa testemunhar que ele cura, que ele liberta, transforma, salva a alma do homem. Então, se Jesus, meus irmãos, já fez algo na sua vida, comece a falar para outras pessoas que ele fez na sua vida, que isso você vai ser testemunha de Jesus. Amém? Glória a Então, Deus. todos os milagres que Jesus opera é para ser testemunhado, para ser falado. Ele deve falar daquilo que Jesus fez na sua vida, de como era a sua vida sem Jesus e agora com Jesus, né? A gente deve ser testemunha de Jesus. Amém? Glória a Deus. Sendo assim, vou passar a oportunidade para minha esposa. Glória a Deus, vai para lá para festa com o bebê. Vocês que não têm filho na igreja, né? Que tem bebê assim, nós, é bem complicado, né? O bebê chora na igreja, não pode deixar para atrapalhar o culto, né? E a gente também não pode deixar eles em casa, porque o lugar deles aqui, que eles aprender, eles ver as coisas acontecendo, ouvir a palavra, para aprender os louvores, né? Para aprender no Deus pequeno, vovó, aquele ali está dormindo, mas ele não está perdendo tempo não, assim, ele está recebendo, né? Deus está dando. Deus está zelando, não. Agora, Amém. Amém. Minha voz faz direito. Está com a garganta. Bênção, né? Glória a Deus. E ainda hoje, antes de vir, eu falei com meu esposo. Queria ficar na minha cama, né? Porque quando ele está assim, só quer cama, né? Só cama, não tem que ficar deitado. Mas aí quando eu cheguei aqui, aí eu falei com Deus: eu estou aqui, Senhor. Então o Senhor sabe, né, de como eu cheguei até aqui. Eu estou aqui e eu não saio daqui, Senhor. E agora o Senhor, né? Glória a Deus. E agradeço ao Senhor, porque o Senhor que tem me fortalecido, né? E como o irmão Marco Antônio falou aqui, ele estava meio desanimado, né? E isso acontece. Às vezes ficamos desanimados, né? E vem também as lutas, vem a dificuldade, né? Mas nós, e não é fácil, né? Mas nós devemos buscar força no Senhor, que Ele nos dá força para que nós continuamos, né, na caminhada. E falando em criança, eu comecei a ir para a igreja, eu era pequenininho. E outra dificuldade que eu passava,
muita dificuldade, tinha dia que eu falava, eu não vou, porque é muita dificuldade, e eu era sozinha, né, com eles dois, e aí eu não podia me ajudar muito, ela também era menorzinha, então eu passei muita dificuldade, mas eu ia, né, ficava cansada, às vezes tinha que bater um desânimo para não ir, mas eu ia assim mesmo, e buscava força no Senhor, e para a honra e glória do Senhor, né, já faz pouco mais de 4 anos eu estou nos caminhos com Jesus, mas é pela força que Ele me dá, né, pela misericórdia, e nós querendo, Ele pode ter certeza que Ele nos levanta, né, e nos fortalece, em nome de Jesus. Eu quero deixar 2 versículos, né, para a meditação da igreja, em nome de Jesus. Tem Mateus capítulo 5, versículo 11. Mateus capítulo 5, versículo 11. Eu vou começar no versículo 1. Nós temos um tempinho, né? Vou começar no versículo 1, amém? E Jesus, vendo a multidão, subiu ao monte, e assentando-se, aproximaram-se dele os seus discípulos, e abrindo a sua boca, os ensinava, dizendo: Bem-aventurados os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque eles serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois vós, quando vos injuriarem e perseguirem e mentindo disserem todo mal contra vós, por minha causa. Exultai e alegrai-vos, porque é grande o vosso galardão nos céus, porque assim perseguiram os profetas que foram antes de vós. Amém? Amém. Então, aqui, irmãos, das bem-aventuranças, né? Felizes somos nós, né? Que estiver fazendo essas coisas, porque grande será o nosso galardão nos céus, né? O versículo 11 diz assim: Bem-aventurados sois vós, quando vos injuriarem, perseguirem e mentindo disserem todo mal contra vós por minha causa. Então nós devemos ficar felizes quando nós ouvimos alguma ofensa, quando nós ouvimos críticas, né? Quando somos perseguidos por Jesus, né? Por estar fazendo a vontade dele, porque isso acontece muito, né? Então não é para nós ficar triste, não é para nós revidar, né? Não é para nós discutir, pelo contrário, nós devemos ficar felizes e ainda pregar para essas pessoas, falar de Jesus, né? Falar do amor de Jesus, falar do que Ele fez na nossa vida, né? Louvado seja o nome do Senhor. E perseguiram, né, os profetas que vieram antes de nós, né? Todos foram perseguidos, né? Foram caluniados, né? Foram mortos, né? Por causa do nome de Jesus. Então vale a pena, né? Vale a pena nós passar por essas coisas, vale a pena nós continuar, né? Nós vamos desistir, continuar, porque vamos herdar, né, a vida eterna lá do nosso Senhor Jesus no céu. Glória a Deus. Às vezes eu costumo falar que nada vale mais a pena do que a salvação, do que a nossa morada no céu, né?
Louvado seja o nome do Senhor. Assim, eu agradeço a oportunidade nessa noite e uma salva de palmas para o Senhor. Glória a Deus, irmãos, glória a Deus, né? Verdade, né? Nós devemos ficar felizes quando somos citados. Devemos ficar leve e feliz. Mas quem fica leve e feliz com a crítica? Não é muito fácil a gente fazer a vontade de Deus, né? Você fazendo a vontade de Deus, você ser criticado. E o natural, para a gente olhar a nossa natureza humana, a gente vai responder à altura, né? A gente vai querer se defender com as nossas forças, com as forças dos nossos braços, com as nossas palavras. Mas Deus aqui, Jesus disse que nós já estamos defendidos. Porque se nós estivermos fazendo a vontade de Deus, nós temos que ficar felizes, porque é grande a recompensa. E foi assim mesmo que perseguiram os profetas que veio antes de nós, e nós somos jamais profetas ainda, né? Por fazer a vontade de Deus. Amém, irmão? Mas na prática, né? Não é muito fácil. Por isso que a palavra de Deus, a gente precisa conhecer a vontade de Deus. Conhecer e depois esforçar para a gente colocar em prática. A gente só é abençoado quando a gente pratica a palavra de Deus. Mas para a gente praticar, primeiro a gente precisa de conhecer. Precisa de conhecer a vontade de Deus para a nossa vida. Então a palavra de Deus, ela traz perseguição, traz luta, traz confronto. Mas em todas essas coisas nós somos mais do que vencedores. E às vezes traz uma crítica, e às vezes a gente não pode responder do nosso jeito. A gente tem que guardar em Deus, esperar em Deus. Mas isso nós vamos ver aqui nessa noite, que os discípulos que fizeram muitos milagres e que suportaram até morte, prisões, chicotadas pelo nome de Jesus, nós vamos ler aqui que antes dele alcançar o nível da comunhão com Deus, eles eram igual nós. Mas eles precisou de caminhar igual nós estamos caminhando. Enquanto ele chegou no nível que Jesus sabia que ele ia chegar, ele estava preparado para fazer a obra de Deus, né? Aí eles estavam preparados para fazer a obra de Deus. Vamos abrir a nossa Bíblia em Lucas 9. Lucas 9 é onde nós vamos ver como é que foi a vida desses discípulos. A gente vê Pedro, né? Pedro curando, né? Falando, eu não tenho ouro nem prata, mas o que eu tenho te dou, né? Confiando em nome de Jesus. Mas ele não começou assim com essa autoridade toda. Ele não conhecia Jesus. Quando Jesus chamou ele, que ele passou a noite toda pescando e não pegou nenhum peixe, e Jesus fez um milagre ali, né? Naquela pescaria, que eles pegaram tantos peixes que a rede quase se arrebenta e quase que eles não conseguem arrastar a rede para fora, o barco quase afunda de tantos peixes que eles pegaram. Jesus falou para ele: agora você venha comigo, que eu farei de você um pescador de alma. Porque ele ainda não era pescador de alma. Jesus demorou 3 anos caminhando com ele, dormindo, acordando, comendo, repreendendo, corrigindo, exortando, e depois ele aprendeu a pescar. Se tornou um grande pescador de alma. E às vezes a gente chega na igreja, e fica meio desanimado. Porque quando a gente chega, a gente não sabe fazer nada para Jesus. Pedro também não sabia fazer nada. Os discípulos também não sabiam fazer nada. Mas Jesus chamou: agora venha comigo, que eu farei, eu te ensinarei, eu vou te discipular, eu vou te ensinar para você pescar alma, né? Então o capítulo 9, vou fazer um resumo aqui do capítulo 9. O capítulo 9 começa com Jesus chamando os apóstolos, né? Enviando os apóstolos para pregar a palavra para onde ele tinha que passar, né? Então começa com esse chamado, com essa experiência que Jesus ia fazer com aqueles 12 homens que ele havia preparado
para ver se ele estava preparado mesmo, para ver se ele tinha aprendido alguma coisa. É a mesma coisa que você vai fazer a medicina e depois você vai fazer estágio para o profissional ali, que achar o centro de injeção, para ver se você está aprendendo mesmo, para ver se você está se preparando, para ver se você está preparado. E quando chega no versículo, capítulo 9, versículo 37, começa assim: no dia seguinte, eles desceram do monte e uma grande multidão veio se encontrar com Jesus. Aí um homem que estava no meio do povo começou a gritar: Mestre, peço ao Senhor pelo meu filho, o meu único filho. Um espírito mau o agarra e de repente o menino dá um grito e começa a ter comoção e a espumar pela boca, e o espírito maltrata e não solta de jeito nenhum. Já pediu os discípulos do Senhor que expulsasse esse espírito mau, mas eles não conseguiram. Jesus respondeu: gente má e sem fé, até quando ficarei com vocês? Até quando terei de aguentá-los? Então disse ao homem: traga o seu filho aqui. E quando o menino estava chegando, teve um ataque e o demônio o jogou no chão. Então Jesus deu uma ordem ao espírito mau. Curou o menino e entregou ao pai. E depois ficou admirado, e todos ficou admirado com o grande poder de Jesus. Então os discípulos que Jesus tinha enviado, no começo do capítulo 9, Jesus foi para o monte orar e levou Pedro, Tiago e João. Na transfiguração, onde eles viram a face de Jesus brilhando e a roupa de Jesus mudou de cor. E ali eles viram Moisés, Elias e Jesus. Eles viram um grande milagre, esses três discípulos, João, Pedro e Tiago. Viram esse grande milagre. E eles vinham voltando do monte, e os outros discípulos estavam em Jerusalém. E o homem que estava com esse problema, com o único filho dele, que estava tendo esse atormento, com o único filho dele, que não tinha paz. Porque o espírito jogava o menino no chão, o menino gritava, de repente, estava tudo tranquilo, talvez estava jantando, de repente o menino dava um grito, o espírito já pegou ele, já estava rolando para lá, batendo cabeça para cá, e esse ficava doido, o espírito não largava ele de jeito nenhum, porque eles não tinham autoridade. E o pai levou os meninos aos discípulos, os discípulos não conseguiram expulsar aquele espírito maligno. Eles estavam preparados? Eles estavam preparados para a obra? E eles tinham visto Jesus curar, tinham visto Jesus ressuscitar, tinham visto Jesus expulsar demônios, tinham visto fazer tudo, Jesus ensinando eles, mas eles ainda não estavam preparados. Jesus falou: gente sem fé, até quando estarei com vocês? Até quando estarei? Terei que suportar vocês? Mas por que Jesus falou isso? É porque Jesus sabia que a missão dele estava terminando, que daqui a poucos dias ele ia para a cruz, ele ia ser entregue, ele ia para a cruz, e ele precisava de preparar aqueles discípulos, deixar aqueles discípulos prontos, preparados para a obra, para assumir a posição dele, para a obra continuar. Então vamos continuar aqui. No versículo 43, a parte B, versículo 43, diz assim: e todos ficaram admirados com o grande poder de Deus. Todos estavam admirados com o que Jesus fazia. E ele disse aos discípulos: não esqueça o que vou dizer a vocês. O Filho do Homem será entregue nas mãos dos homens.
Mas eles não entenderam isso. Por quê? O que essas palavras queriam dizer tinha sido escondido dele, para que não entendesse. E eles estavam com medo de fazer perguntas a Jesus sobre o assunto. Então Jesus falou, gente, até quando estarei com vocês? Gente sem fé vocês não conseguem fazer nada. Até quando terei de suportar vocês? E depois Jesus fala, daqui a poucos dias, o Filho do Homem vai ser entregue. E ele não vai estar mais com vocês. Vai ser entregue na mão dos maus e vai ser crucificado e vai ser morto. E ao terceiro dia ressuscitará. Está vendo porque Jesus tinha pressa de preparar aquele discípulo? Porque Jesus ele sabia que os dias dele estavam acabando, ele precisava de cumprir a missão de deixar os discípulos preparados para fazer a obra, para continuar a obra, porque essa obra chegou até nós. Louvado seja o nome do Senhor. Já pensou se não tivesse homens e mulheres preparados para expulsar demônios, para curar enfermidades espirituais? Como é que nós íamos lá? Como é que nós íamos fazer? A obra de macumbaria, você vai no médico, o médico não resolve não. Problemas espirituais, problemas com espíritos malignos, que é muito comum na terra, você vai no médico e não resolve. Você fala que eu estou vendo o luto, eu estou escutando paz, leva para o CAPS. Remédio sim, remédio sim, remédio sim. Vai falar para você não vai ser curado não, mas vai tomando isso aí. Vai causar outro problema, mas vai tomando isso mesmo. Então tem dois tipos de enfermidade aqui. Esse pai provavelmente correu com o filho dele para todo lado, mas ninguém resolvia. E ele levou o discípulo, a esperança dele era Jesus, mas chegou lá e Jesus não estava, porque estava no discípulo. Ele deve pensar, se esse daqui é discípulo de Jesus, aprendeu com ele, vai resolver o problema. Mas eles também não conseguiram resolver o problema. Então Jesus agora vem falar da morte dele, né? Que ele precisava, o Filho do Homem ia ser entregue. Agora no versículo 46, aí os discípulos, depois que Jesus falou que o Filho do Homem precisa ser morto, aos discípulos, a ideia dele, pensa bem se eles não eram igual. Quem de nós é o mais importante aqui? Jesus falando que vai morrer. E os discípulos preocupados com quem de nós que é o mais importante. Qual de nós que é o primeiro, qual de nós que é o segundo? Eles não eram igual, não. Querendo posição, querendo estar. Tem uma passagem que fala que um queria sentar à direita de Jesus, quando Jesus subisse para a glória, e outro à esquerda dele. Jesus falando da morte, Jesus falando da obra que precisava continuar a ser feita aqui, e eles se preocuparam com a posição. Eu vou ser o primeiro. Aí Jesus falou, não, eu quero ser o primeiro. Aí Marco Antônio, eu que sou o primeiro, estava nisso ainda, quer ver? Vamos lá. 46 diz assim: os discípulos começaram a conversar sobre qual deles era o mais importante. Mas Jesus, sabendo o que eles estavam pensando, então pegou uma criança e a pôs ao seu lado. Aí diz: aquele que por ser meu seguidor receber esta criança, está recebendo a mim. E quem me recebe, está recebendo aquele que me enviou. Pois aquele que é maior, aquele que é mais humilde entre vocês, este é o mais importante. Então ele está falando assim, ele está pensando, está discutindo entre si. Já viu que ele deixou Jesus andar um pouco adiante e falou, Pedro falando, eu sou o primeiro. Aí João falou, não, é eu. Não, aí Tiago falando, não é eu. Aí aquela disputa entre eles não eram igual a nós. Não está caçando posição? E Jesus já cortou na hora, Jesus falou, não, meu filho, aquele que receber essa criança, por essa criancinha ser minha, né? Está recebendo a mim. E quem me recebe, recebe o Pai que me enviou. Glória a Deus. E entre vocês, o mais importante é aquele que for mais humilde, aquele que descer mais, aquele que servir mais, aquele que preocupar mais com as pessoas, aquele que abençoar mais as pessoas, aquele que ajudar mais as pessoas,
Aquele que tiver mais amor por as pessoas, esse vai ser foi dele. Resolveu o problema dele. Então ele não era igual a nós. Eles estavam preparados para fazer a obra de Deus, mas eles precisavam de continuar caminhando com Jesus. A humildade, irmão. A humildade na obra de Deus. Hoje eu estava falando com minha esposa lá no mercado, que para Deus é na contramão das coisas aqui da terra. Quanto mais humilde a pessoa for, humildade não é falta de conhecimento, não. Humildade é a pessoa não querer ser melhor que a outra, não precisar de expor o seu conhecimento para prejudicar a outra pessoa, para diminuir a outra pessoa. O conhecimento é bom quando você vai com o conhecimento para passar o seu conhecimento para outra pessoa. Para dar o conhecimento que você tem para outra pessoa. Isso Jesus tem. Jesus tinha todo o conhecimento e ele pegou aqueles 12 homens e começou a ensinar eles o conhecimento para passar para frente, para a obra não parar. Eu estava trabalhando com um marceneiro lá no cemitério e eu falei para ele assim: você é bem sábio na marcenaria. Você não pode deixar esse conhecimento parar. Você tem que passar para frente. Porque daqui uns anos você não vai poder mais trabalhar, ou talvez você vai aposentar, ou talvez você não vai querer mexer com isso mais, mas o conhecimento não pode parar. Jesus, ele tinha todo o conhecimento, ele tinha todo o poder, tinha toda a autoridade, e ele passou isso por discípulos. Jesus foi o homem mais importante, é o homem mais importante que já pisou na terra e que anda sobre a terra, mas ele é o mais humilde. Jesus nunca expôs o poder dele, falando: eu sou o cara. E o discípulo que ainda não era nada, querendo ser o primeiro, querendo ser o segundo. Então, irmão, para a gente fazer a obra de Deus, nós precisamos ter humildade. Humildade, como eu já falei, não é falta de conhecimento, não. Porque o conhecimento da palavra de Deus nós precisamos de ter. Estudar é muito bom. A pessoa tem mais chance na vida, a pessoa tem mais porta aberta, mas a pessoa precisa de ter humildade. Né? Então aqui os discípulos, eles começaram nisso. Quem era o mais importante? Agora vamos para o 49, versículo 49, diz assim: João disse: mestre, eu vi um homem que expulsava demônios pelo poder do nome do Senhor, mas eu o proibi de fazer isso, porque ele não era do nosso grupo. Então Jesus disse a João e aos outros discípulos: não proíba, porque quem não é contra vocês é a favor de vocês. Então agora João queria ser segurança de Jesus. Não é do nosso grupo, não é da nossa igreja, não é da nossa turma. Não pode falar, não pode usar o nome de Jesus. Não, mas você não é do nosso grupo, não. Você não é da nossa igreja. É assim, não é igual a nós. Não é da minha igreja, não pode falar o nome, não. Não vai para o céu, não. É minha igreja, só vai para o céu. Tem igreja que é assim. Tem denominação que fala que é só ele que vai para o céu. Eu não vou falar não por causa da ética, né? Você saiu de lá, se você batizou lá, você ficou um tempo lá. Depois você saiu de lá, você já está condenado a ir para o inferno. É igual o João fez aqui. O João falou: não, eu proibi ele de fazer isso, porque ele não é do nosso grupo, não, ele não anda por nós. E Jesus falou: quem não é contra vocês é a favor de vocês. Não proíbe, não. Ele não é contra, é a favor. Não é igual a nós. Não é igual a nós, quando a gente não está preparado para a obra, e até muitas pessoas que acham que está preparado para a obra e não está nada. Porque João não vai ver que ele acha: eu sou o cara, eu estou com Jesus lá. Eu posso fazer acontecer, e o fulano lá não. O fulano lá não é do nosso grupo, não. Né? Jesus foi, repreendeu ele, colocou ele no pedacinho dele. Ele falou: não, rapaz, não estou ainda não. Porque quem não é contra vocês é a favor de vocês. Agora nós vamos para o 51. 51 diz assim: como estava chegando o tempo de Jesus ir para o céu, ele resolveu ir para Jerusalém. Então mandou alguns mensageiros fossem na frente no caminho. No caminho eles entraram
num povoado da região de Samaria, a fim de preparar um lugar para ele. Mas os moradores dali não quiseram receber Jesus, porque viram que ele estava indo para Jerusalém. Quando os seus discípulos, Tiago e João, viram isso, disseram: Senhor, quer que a gente manda descer fogo do céu para acabar com estas pessoas? Porém, Jesus, virando-se para eles, e os repreendeu. Então eles e os seus discípulos foram para o outro povoado. Então Jesus falou: ó, vocês vão na frente. A mesma coisa eu falar assim: Marco Antônio e o Gil vai na frente e vai passar lá no progresso. Vai passar lá no progresso e vai procurar uma posada para nós, deixar tudo do jeito, uma posada lá para nós passar a noite lá. Para nós passar a noite lá e amanhã cedo nós pegamos o caminho e vamos lá para o pé do ano. Nós vamos descansar ali à noite e vamos para lá. E Gil, mas Marco Antônio foi, né? Para se preparar. Chega lá no congresso, não, você vai perdoando, você vai ficar. Você é de Jerusalém, você é judeus, e samaritano não dá com judeus, nós não queremos ser aqui não. Nós não combina. E o discípulo, quando ouviu isso, ele ficou revoltado, falou: Ô Senhor, o Senhor quer que nós pede Deus para mandar fogo do céu, para acabar com essa gente? Não é igual nós? Quando a pessoa rejeita nós, dá vontade de agarrar na coisa, não dá? É o discípulo de Jesus. Mandar fogo do céu e acaba com essa turma. Essa turma é ruim. Eles não valem nada. Não quer receber nós não. Manda matar de uma vez, acaba com isso de uma vez. Então eles não estavam preparados, porque para fazer o que Deus precisa de amor. Como minha esposa viu, precisa de suportar o ofensa, rejeição, perseguição. E a gente tem que ficar com o coração alegre, feliz, porque essa é a vontade de Deus. Mas é fácil? Na prática é fácil? Na prática não é fácil não. Mas na caminhada que eles foram caminhando com Jesus, chegou lá na frente, eles estavam prontos para a obra, desempenhou uma grande obra. A gente chega na igreja, a gente fica desanimado, porque a gente não consegue fazer alguma coisa. Às vezes a gente tem o coração meio duro, não consegue perdoar. Às vezes a gente tem muitos problemas, a gente não consegue entender as coisas direito. Mas com o passar, se a gente for persistente, perseverante, a gente vai conseguir. Mas hora nenhuma você vê os discípulos falando que ia largar Jesus. Não, vou largar as palavras, não vou seguir Jesus mais não. Jesus repreendia, Jesus corrigia, mas estava com Jesus. Dormia com Jesus, acordava com Jesus. Né? Almoçava, tomava café. Naquela época não tinha café, né? Era cevada, né? Cevada que eles falavam. Então aqui, eles eram igual nós. Ruim de coração, duro de coração, não tinha entendimento do plano de Deus para a vida deles, né? Então aqui eles pediu, queria colocar fogo na terra. Agora nós vamos para o 57. 57 é algumas pessoas que queriam seguir Jesus, mas queriam seguir Jesus do jeito dele. Eu já vou falando para nós aqui do amém. Se quiser seguir Jesus, Jesus tem um jeito para nós seguir ele. É nós que temos que seguir Jesus, não é Jesus que vai seguir nós não. É nós que temos que seguir Jesus do jeito de Jesus. Não é Jesus que vai largar o jeito dele para fazer do nosso jeito, não. Quer ver? Ó. 47, diz 57. Quando Jesus e os seus discípulos iam para o caminho, um homem disse a Jesus: Eu estou pronto para seguir o Senhor, para qualquer lugar onde o Senhor for. Jesus disse: a raposa tem as suas covas, e os pássaros têm os seus ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde descansar. Aí ele disse para o outro homem, aí Jesus disse para o outro homem: Venha comigo. Mas ele respondeu: Senhor, primeiro deixa que eu volte e sepulto o meu pai. Aí Jesus disse: Deixe que os mortos sepultem os seus mortos, mas você venha e anuncia o reino de Deus.
O outro homem disse: eu seguirei o Senhor, mas primeiro deixa que eu vá despedir da minha família. Jesus respondeu: quem começa a arar a terra e olha para trás, não serve para o reino de Deus. Então tem três pessoas aqui, três situações. Primeiro, um falou: o Senhor, estou pronto para seguir o Senhor. Eu estou vendo esses discípulos seguindo o Senhor, eu também quero e já estou preparado. Estou preparado para seguir o Senhor por qualquer lugar que você for. Aí Jesus já falou para ele: ó, as raposas têm o seu ninho, tem a sua cova, o espaço tem o seu ninho, mas o filho do homem não tem lugar aonde descansar as cabeças. Por que você sabe por quê? Jesus, ele fazia a vontade de Deus, ele tinha uma trajetória. Por isso que ele falou que, na passagem que nós leu, Jesus sabia que estava chegando a hora dele ir para o céu. Ele sabia. Ele já sabia que ele tinha que preparar os discípulos, que a hora dele estava vencendo. Então ele não podia sair do plano de Deus. Ele tinha que seguir a risca, o caminho certo. E ele aí para Jerusalém, o lugar que foi crucificado. Ele já estava voltando para a crucificação. E ele resolveu passar em Samaria. Mas ele não aceitou ele lá em Samaria. Aí eu disse: queria pedir Deus para mandar fogo lá para destruir aquela cidade. Aí no caminho ele encontra com essas três pessoas. O primeiro homem fala: eu estou pronto para seguir o Senhor para onde o Senhor for. Não interessa onde o Senhor vai. Eu estou pronto. E aí Jesus fala para ele. E aí ele fala para Jesus, ó, quer ver? Então Jesus disse, Jesus falou para ele: eu não tenho aonde, eu não posso ir para casa não. Se você for comigo, você tem sua família, você tem sua casinha lá, e eu não vou voltar para lá não. Esses discípulos que seguiu Jesus, esses 12 homens, irmão, eles não podiam voltar para casa toda noite não. Jesus dormia no monte e dormia com Jesus. Como é que ele fala? Eles não abandonaram a família deles não. Mas só que eles tinham que seguir Jesus, porque eles precisavam aprender Jesus. É uma coisa que você vai fazer um mestrado lá nos Estados Unidos, você vai levar a sua família para lá. Rose ganhou uma bolsa para ela fazer um curso lá nos Estados Unidos lá. Como é que você vai fazer? Vai levar a mãe, os seus filhos, tudo para lá? Não, você pode até levar depois, você estabilizar, depois você arrumar um lugar lá, né? Depois você, né? Assim. Então Jesus era assim, mas Jesus ele ficava sempre no país de Israel. Mas ele tinha pouco tempo, ele só tinha 3 anos para preparar esse discípulo. O ministério de Jesus foi só de 3 anos. Jesus viveu 33 anos na terra, Miguel. Mas o ministério dele foi só de 3 anos para preparar esse discípulo. E o outro homem falou assim: Jesus falou para o outro: mas você venha comigo. E ele falou: eu vou. Mas primeiro deixa eu despedir da minha família. Não. Primeiro deixa eu enterrar o meu pai. Deixa eu sepultar meu pai. Jesus falou para ele: não me preocupa não. Morreu, acabou. Deixa os mortos, cuida dos mortos. Você anuncia o reino de Deus para os vivos. Eu falei disso para minha esposa lá em casa hoje. Mas depois que essa carcaça cair, não adianta. Você pode pegar o meu velório, Miguel. Você pode pegar o meu velório e falar assim: a gente, tá vendo? Está vendo meu esposo que está aqui, na tábua aqui? Ele teve a oportunidade dele. Agora ele vai para o juízo final. Vai apresentar diante daquele que está sentado no trono, que vai ser julgado de acordo com aquilo que ele fez aqui na terra. Se as obras dele for boas, ele vai encontrar uma boa morada. Mas se a obra dele for ruim, as coisas vão ficar pior para ele. Mas nós que estamos aqui, nós temos a oportunidade. Se nós estamos fazendo coisas que não agradam a Deus, nós temos a oportunidade de mudar, porque nós estamos vivos. Jesus quis dizer para ele isso aí. Ele morreu, já foi a oportunidade dele. Agora é Deus, não adianta orar mais, não adianta julgar com a bênção, não adianta fazer nada mais não, agora foi para Deus. É Deus que vai decidir. Quer dizer, já está decidido pelas obras dele. Ele fez a escolha dele. Quando nós estamos vivos, irmão, nós temos que tomar muito cuidado. Nós temos que tomar muito cuidado, porque a gente tem que levar a nossa vida muito consciente diante da palavra de Deus. Diante da palavra de Deus, porque nós só podemos arrepender quando nós estamos vivos. Nós só podemos pedir perdão quando nós estamos vivos. Nós só podemos
buscar o conhecimento dessa palavra quando nós estamos vivos. Só que quando nós estamos vivos, se na carcaça cair aqui, já era para mim, acabou. Aí as minhas obras que vai valer, as obras que eu fiz enquanto estou vivo, Jesus falou, deixa os mortos, tudo morto. Esse daí já fez a parte dele, já viveu a vida dele. Se ele aproveitou, não aproveitou. Se não aproveitou, não vai aproveitar mais. Se ele buscou a salvação, ele vai ser salvo. Se ele não buscou a salvação, ele está condenado e pronto. Não tem para onde correr mais. Mas você vai e anuncia o reino de Deus aos que estão vivos. Porque os que estão vivos ouvindo essa palavra, se aceitar ela, vai ter a salvação por meio de ouvir a palavra de Deus. Está vendo o que Jesus fez tanta festa para essa palavra ser anunciada? E essa palavra pode ser anunciada para Deus. Tem que ser anunciada a ordenança de Jesus. Quando ele ressuscitou, ele falou, ele para todo mundo, pregou o evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo. Os que não crêem já está condenado. Quem não crê nessa palavra já está condenado. Está vendo como é que Jesus dá tanta importância para a pregação da palavra? Então, e o outro homem falou, eu vou seguir o Senhor. Mas primeiro deixa eu despedir da minha família. Deixa eu despedir da minha mãe ou da minha esposa. Jesus falou para ele, aquele que começa a arar a terra e olha para trás, não é digno do reino do Senhor. Jesus falou para ele largar a família? Não. Jesus não falou para ele largar a família, porque a família é de Deus, é o projeto de Deus. A família é o primeiro ministério na vida do homem. Na igreja, se eu estiver aqui na igreja, se eu não estiver honrando a minha esposa, se eu não estiver cuidando dela, não está adiantando nada, está aqui, tudo em vão. Tá? Eu posso até a pregação da palavra de Deus, se eu pregar a palavra certa, vocês podem até ter salvação, mas eu mesmo vou ser condenado, porque eu falei certo, mas eu não fiz certo. E nós somos julgados pelas nossas obras também. Pelo aquilo que nós falamos, pelas nossas obras, pelo aquilo que nós tínhamos que fazer, deixou de fazer. Né? Então nós somos julgados. Então Jesus falou, o que Jesus quis trazer para ele? Se você pegar no cabo da arada a palavra de Deus, se sua mulher quiser ir, você vai sozinho. Se seu marido quiser, você vai. Porque você já pegou no cabo da arada, e quem pega no cabo da arada e olha para trás, não é digno do reino de Deus. Não vai entrar no reino de Deus. Então a gente tem que pegar firme na palavra de Deus. Por isso que é bom vocês dois estar namorando. É bom demais cristão com cristão. Aí vocês vão andar sempre juntos. Você vai sempre no meu lugar. Você vai estar sempre junto. Não é que eu estou falando que vai ser fácil, não. Mas é bem menos difícil. Porque uma pessoa que vai para o forró, a outra vai para a igreja. Aí uma pessoa que você não é que meu marido está. E onde é que minha esposa está? Aí vocês dois estão juntos na obra de Deus, participando da obra de Deus. Mas aí você vai sofrer ataque do Satanás, que ele não quer que vocês façam a obra de Deus. Não quer que pegue a palavra, não, tá? Não quer que você testemunha da mudança que Jesus fez na sua vida, não. Porque isso vai alcançar mais pessoas. Vai alcançar mais pessoas que eram igual a você, que eram igual eu, que eram igual a Jusilene, que eram igual a Marco Antônio, que eram igual a Mafia. Então vai alcançar a pessoa, vai trazer uma esperança para a pessoa. Ah, se fez na vida da Rosa, Rosa, como é que você fez? O que você fez para você ficar assim? Ah, eu fui para a igreja. Aí eu tive um pouco de dificuldade, mas eu fui peregando daqui, eu batizei nas águas e fui continuando firme, assim. É assim. Aí a pessoa fala, agora eu sei como é que vai. Ah, então eu vou ficar. Aí a pessoa vai começar a ligar para você, porque viu você um espelho, né? Viu você um espelho para ajudar ela. Aí vai começar a ligar, está difícil demais. Você fala, não, vamos, vai lá dar certo, vamos que vai. Aí você vai na casa da pessoa, olha para a pessoa, você vai dar um abraço na pessoa, não vai dar certo. Assim o Espírito Santo faz o resto. Assim, por isso que o Satanás ele luta tanto contra essa palavra, porque essa palavra tem o poder. Essa palavra tem o poder de Deus. E é quando a gente é persistente em seguir Jesus. Vocês viram que os discípulos não estavam preparados, não. Eles não conseguiam fazer a vontade de Deus, eles agiam com o coração deles, com a natureza ruim que nós temos dentro de nós, é mandar fogo do céu para queimar a cidade. É assim, é um querendo ser o primeiro, largando o outro para trás, está todo mundo junto com Jesus. Aí eu vou ser o primeiro, o Gil vai ser o esquerdo e Marco Antônio e vocês. Vocês se viram para lá. É assim. Mas começou persistente, não abandonou
continuou ouvindo Jesus, continuou seguindo a palavra de Deus. A palavra de Deus foi dando ele, foi trazendo conhecimento para ele. Depois, nem o Satanás parava mais, nem chicote, nem prisão, nem morte, nem nada não parava mais, porque eles receberam o espírito de poder. O Espírito Santo é um espírito de poder. Esses homens receberam. Quando eles não conseguiram expulsar aquele demônio, não tinha esse espírito, não. Então vamos continuar aqui. Aí Jesus vai, agora no capítulo 10. No capítulo 10, eu vou rapidinho aqui. No capítulo 10, Jesus separa 72 discípulos para fazer um teste final com eles. Vamos ver se ele está preparado. Aí Jesus começa 72. Vamos lá. Depois disso, o Senhor escolheu mais 72 dos seus discípulos e enviou em dois, a fim que fosse adiante dele, para a cidade e lugares onde ele tinha de ir. Antes de os enviar, ele disse: a colheita é grande, mas são poucos os trabalhadores. Peça ao dono da plantação que mande mais trabalhadores para fazer a colheita. Vão, eu estou mandando vocês como ovelha por meio de lobo. Não leve bolsa, nem sacola, nem sandália, e não parem no caminho para cumprimentar ninguém. Quando entrarem numa casa, faça primeiro esta saudação: que a paz esteja nesta casa. Se o homem de paz morar ali, deixa a saudação com ele. Mas se o homem não for de paz, retire a saudação. Fique na mesma casa e coma e beba o que lhe oferecer, pois o trabalhador merece o seu salário. Não fique mudando de uma casa para outra. Quando entrar em uma cidade e for bem recebido, coma a comida que derem a vocês. Cure os doentes daquela cidade e diga ao povo dali: o reino de Deus chegou até vocês. Porém, quando entrar em uma cidade e não for bem recebido, vão pelas ruas, dizendo: até a poeira dessa cidade que grudou nos nossos pés, nós sacudimos contra vocês. Mas lembre disso: o reino de Deus chegou até vocês. Aí Jesus disse mais isso: eu afirmo a vocês que no dia do juízo, Deus terá mais pena de Sodoma e de Gomorra, do que de vocês. Então aqui Jesus preparou 72 discípulos e deu a regra para eles: vocês não parem no caminho para cumprimentar os outros, porque naquela época era muito assalto, muito roubado, né? Então não para, você vai em casa, ó. Vai em casa, aí pula para cá, ó. Pegando a palavra, né? Não fica mudando, quando você chegar na cidade, não fica indo numa casa, depois vai em outra casa, porque isso dá muito fofoca. As pessoas começam a falar da vida do outro. Fulano vizinho ali, esse cano é assim. Aí você vai na casa do outro, fulano é assim. Aí você vai misturar no meio disso. Você fica numa casa só e vai anunciando a palavra. Come aquilo que eles dão, aquilo que oferecer a você, porque o trabalhador merece o seu salário. Aquele salário naquela época era comida. Porque o trabalhador merece o seu salário, você tem que comer aquilo que dá você. Não tem que ser me dar dinheiro, não. Dá comer, era comer. Então, quando as pessoas receberem você na casa, você fica ali, couro de Deus daquela casa, pega a palavra, fica ali um tempo. E quando você chegar na casa e não for bem recebido, não aceitar você fala: a paz esteja com você. O homem não for de paz, você retira a paz, você leva a paz para você, porque você vai precisar de dela lá na frente, onde ele vai aceitar. E quando você entrar numa casa que não for bem recebido, só sai para fora, bate a poeira e vai para frente, porque lá na frente vai ter gente que quer a palavra de Deus. Quando você entrar na cidade, for bem recebido, pega a palavra, pula de Deus naquela cidade, faz discípulo naquela cidade. E quando você entrar na cidade que não for bem recebido, bate o pé. Por quê? Tem pessoas que recebem a palavra, mas tem pessoas que não querem saber da palavra. Pessoas que não querem. E sempre foi assim. Na época de Jesus já era assim. Por isso que Jesus foi crucificado.
Por isso que Jesus foi rejeitado. Por isso que falava de Jesus expulsar o demônio pelo poder do outro demônio. E isso os cristãos sofrem. Se você quiser seguir Jesus, você vai sofrer isso também. E eu já estou sofrendo já. Ele está falando que eu empurro os outros para expulsar demônio, que eu chamo demônio. Eu empurro os outros, está falando isso já. Mas eu tenho que ficar alegre, está se cumprindo a palavra de Deus na minha vida. Eu tenho que falar, glória a Deus, aleluia. Porque está se cumprindo. Está se cumprindo. Se não falar de você que você está fazendo alguma coisa, mas você tem que estar fazendo a vontade de Deus. Se não criticar você, se não falar nada, você pode olhar, pode mudar de direção. Começou a criticar por você estar fazendo a vontade de Deus, é porque o espírito de Satanás não quer. Ele levanta crítica para desanimar a pessoa. Então nós temos que nos preparar para essas coisas. As coisas não vai ser tudo uma mão passada, todo mundo vai te abraçar, não. Eu falo para eles que parece que o Satanás tem uma lei, nós. Ué, a gente ora com as pessoas, você vai de madrugada, você ora, você corre atrás, você ora, as pessoas ficam, eu estou com o corpo leve agora. Glória a Deus, passa um tempo, eu estou com raiva da gente. Quase que nós somos Satanás. Mas eu não paro não. Satanás está reto, ele diz, sai da reta, Satanás, que eu vou passar. Então é assim, porque Jesus também passou por isso. O discípulo também passou por isso. Jesus pulou 10 depois que fugiu a música tomou aqui. Voltou só um. E o resto? Quando a vida desse para lá, curou eles, não quer saber de Jesus, nada para lá. Mas Jesus ele pode curar a pessoa. Mas cura não quer salvação, não. Quer salvação é persistência e perseverança na palavra. É a nossa jornada até o fim. Aquele que fica firme até o fim, receberão a coroa da vida. Agora eu vou ler aqui para nós terminar. É rapidinho. Só para mim concluir. A cidade que não creu. Cidade que se crê em Jesus? Não. Que se crê em Jesus. As pessoas que moram na cidade. Então, 13, 10, 13. Diz assim. Jesus continua. Ai de você, cidade de Corazim. Ai de você, cidade de Betsaida. Por quê? Se os milagres que foram feitos em vocês tivessem sido na cidade de Tiro e Sodoma, os moradores já teriam abandonado os seus pecados há muito tempo. E para mostrar que estava arrependido, teria assentado no chão, vestido de roupa de pano grosso, e teria jogado cinza na cabeça. Ai de você, no dia do juízo, Deus terá mais pena de Tiro e de Sodoma do que de você, Corazim e Betsaida. E se você, cidade de Cafarnaum, acha que vai subir até o céu, pois será jogado no mundo dos mortos. Então, disse aos discípulos: quem ouvir você está me ouvindo, e quem rejeitar vocês está me rejeitando. E quem me rejeita está rejeitando aquele que me enviou. Então Jesus pegou a comparação de duas cidades, Sodoma e Gomorra, que foi queimada a fogo, porque os moradores dela eram perversos, imoral, e não queria temer a Deus. Deus enviou 2 anjos lá para tirar Ló e a família dele. Quem sabe dessa história? Enviou 2 anjos lá. E os anjos falaram: vamos lá, vamos pescar, vamos que eu estou doido para jogar fogo nessa cidade. E os discípulos que falou para jogar fogo na cidade na cidade lá que o discípulo não achou posada, que eles não queriam receber Jesus, eles falou para jogar fogo, é exemplo disso aqui. Quer que nós peçamos fogo do céu? Quer que Deus mandar fogo na cidade? Isso é a cidade que nós soltamos de morro da vez. Os moradores é ruim, não quer saber da palavra, então morre de uma vez. Então o que acontece? Ali essas 2 cidades foram queimadas a fogo. Essas 2 cidades foram queimadas a fogo porque os moradores eram perversos, não queriam saber de Deus. Eles não queriam saber de Deus. Então o que acontece? E aí Jesus falou assim: quem ouvir vocês está ouvindo a mim. E quem rejeitar vocês está rejeitando a mim. E quem rejeita a mim, rejeita o Pai que me enviou. E quem rejeita o Pai vai morar no céu. Então quando a gente se torna discípulo de Jesus,
Os discípulos de Jesus lá, eles eram representantes de Jesus. Eles assumiram o lugar de Jesus. Se você se tornar uma mulher de Deus, um homem de Deus, você vai ser testemunha de Jesus Cristo. Aonde? Em Jerusalém, na Judéia, em Samaria e até nos confins da terra. Qualquer lugar que você chegar, você é representante de Jesus. Porque os discípulos de Jesus só fazem a vontade de Jesus. Anda guiado pelo Espírito Santo. Então quem rejeita um homem de Deus, uma mulher de Deus, está rejeitando o próprio Deus. Está rejeitando a salvação para a vida dele. Está vendo como é que é perigoso a gente rejeitar um homem ou uma mulher de Deus? Rejeitar um homem e uma mulher de Deus, que eles falam, quando falam na palavra de Deus, os conselhos que ele nos dá, porque você está rejeitando Jesus. E quem rejeita Jesus, rejeita aquele que enviou. E quem rejeita aquele que enviou, não vai morar no céu. Então, meus irmãos, aqui eu quero deixar para nós aqui. A gente, quando a gente chega na igreja, a gente não está pronto para fazer nada para Deus, para Jesus. É igual que a gente não sabia de nada. Mas eles foi perseverante. Foi perseverante e viraram grandes homens de Deus, operando milagres, e é por causa deles que nós temos essa palavra, que nós estamos aqui hoje. Que a fé cristã. Muitos morreram na arena, queimaram vivos. Alguns foram comidos pelo leão, alguns morreram a espinho de espada, outros foram crucificados. Mas eles não se voltaram para trás. Eles não se acovardaram, ele permaneceu firme. E nós estamos vivendo numa época que nós não precisamos morrer. Nós podemos pregar o Evangelho abertamente, pelo menos aqui no Brasil. Pelo menos por enquanto, nós podemos pregar, nós podemos confessar nossa fé. Você pode andar com a Bíblia, você pode vestir um terno, sair falar que você é crente, que você é cristão, que ninguém vai te por enquanto. Mas quando as coisas estão estreitando cada vez mais, as coisas vão ficar cada vez mais difíceis. E quando Jesus buscar a igreja, a chapa vai esquentar. Ele não vai ter pastor mais, não vai ter missionário mais, não vai ter obreiro mais, essa igreja vai acabar aqui. Só vai ficar aqui quem não aceitou Jesus. Quem não aceitou Jesus? Quem vai querer ficar? Ninguém não. Então vai subir todo mundo. Aí as pessoas que passam aí, que olham para cá, não dá ideia, você chama para vir no culto, não quer, aí vai passar aí, cadê aqueles que cantava ali, e aqueles glória a Deus que dava ali, e aquelas palavras faladas, já foi todo mundo lá no céu, meu filho. Agora o anticristo vai reinar aqui, e a gente vai piar, e vai ter que pagar com a vida. Você vai ter que negar o anticristo, você não vai poder colocar o sinal na sua testa, nem na sua mão, e você não vai ter como comprar, nem vender nada, nem médico, nem nada, e você vai ter que viver pela fé em Cristo. Por isso que eu quero subir logo, eu quero ir embora daqui logo, preparar umas meia dúzia de pessoas, e ó, ir embora, e vocês ficam com a. Fala igual a apóstolo Paulo, eu combati meu combate, encerrei a carreira, e guardei a fé agora com vocês, irmão. Agora vocês se viram aí, fica vivo, hein? Não sai da linha não, vai na linha certa, hein? E eu estou subindo, você vendo eu subir, ó, a giricoca virando para o seu lado aí, né? Mas então, meu Deus, mas a palavra que eu quero deixar para nós aqui hoje é que nós não podemos desistir. Porque o Senhor ele é bom em aperfeiçoar, o Senhor Jesus ele é bom em aperfeiçoar o homem. Quando ele chamou Pedro, Pedro não sabia fazer nada, Pedro pescava peixe. E ele falou, vem comigo, que eu vou fazer de você um pescador de homem. E ele virou um pescador de homem? Pescador de almas, né? Virou um pescador de almas. Então, se a gente quiser ser um pescador de almas, quem tem o desejo de fazer a obra de Deus, é só continuar seguindo Jesus pelo caminho. Só continuar indo onde a palavra está sendo pregada, continuar orando, continuar ouvindo louvores, cantando louvores para Deus. O Espírito Santo ele faz a obra. Ele é bom nisso. Ele está aqui na terra para isso, para preparar o homem. Porque Jesus diz que a seara é grande, mas tem poucos os trabalhadores, mas ele diz, peço, Pai, peço o dono da fazenda para mandar mais trabalhadores para fazer a colheita, e a colheita de alma. Tem muitas pessoas morrendo de suicídio, morrendo sem Jesus, porque as pessoas que estão na igreja sentadas igual nós aqui não se posicionam. Não tem coragem de pegar a palavra para o vizinho, não tem coragem de pegar a palavra na escola. Eu pergunto a ele, quando você já chegou da escola? Você pegou lá hoje? A comida, falar de Jesus. Pegou ou não? Pega a palavra, fala de Jesus. Fala que é bom, fala que essa palavra é boa. Amém?
Glória a Deus. Vamos ficar de pé. Agora, quem trouxe as suas ofertas, irmão? Eu esqueci. Quem trouxe as suas ofertas pode ofertar aqui na casa do Senhor. E nós vamos fazer uma oração final. O irmão me perdoa, já passa um pouco aqui, né? Vamos orar. Pai, em nome de Jesus, meu Pai querido, Pai amado, nós estamos aqui. Nós agradecemos o Senhor por essa palavra abençoada. Essa palavra, Pai querido, vai trazer para nós uma nova força. Vai trazer para nós, Pai querido, uma esperança. Essa palavra está trazendo para nós autoridade. Essa palavra, Pai querido, que foi liberada aqui no mundo espiritual, Pai querido, está trazendo para nós, Pai querido, uma certeza que o Senhor está nos preparando. Pai querido, em nome de Jesus, que o Senhor nos leve segurança para os nossos lares, Pai querido, em nome de Jesus, e que o Senhor nos dá condição, que o Senhor derrama sobre o nosso coração, fome e sede para fazer a tua vontade. Nos dê também sabedoria, entendimento das coisas profundas da tua palavra. Em nome de Jesus, o Senhor derrama sobre nós, Pai querido, uma perseverança, para que nós possamos continuar com nossos pés nos teus caminhos, firme, fortalecido na rocha e a rocha cruz. Nós agradecemos, Senhor, pedimos, Senhor, que nos dê segurança, campo anjo do Senhor em cada pessoa aqui, para nos proteger, em cada lar apresentado aqui, em nome de Jesus. Assim, o amor de Deus, as doces consolação do Espírito Santo, seja com todos nós, não só hoje, mas para todo sempre. E nós dizemos amém. Amém. Não saia sem cumprimentar os irmãos com a paz do Senhor. Amém? Glória a Deus.